Então, eu peço que registrem com firmeza essa questão. A gratificação cognopolita, então, é o conjunto das vivências por parte da consciência lúcida, cognopolita, intermissivista, de satisfação e plenitude, advindas do holopensene da cognopsis, que é a cidade do conhecimento, e de tudo representado por essa comunidade intrafísica, o burgo mais evoluído. Agora, aqui nós falamos, a fartura das trocas de experiências pessoais parapsíquicas e proexológica entre os interlocutores. A autocomprovação do poder grupal gerado pela reunião de esforços em prol de metas comuns, atingindo resultados inalcançáveis individualmente na condição de lição evolutiva fundamental. Aí entra todo esse processo que nós falamos para vocês aqui da TENEPS. Agora veja, a participação no ensino grupal para o futuro Estado mundial, a satisfação de experimentar período inédito na holobiografia, que a maioria está começando a ouvir falar de TENEPS agora, pela primeira vez. Então, a satisfação de testemunhar momento inédito na história da Terra. Isso tudo vocês estão participando hoje. Por isso que nós falamos que isso aqui é o primeiro tertuliário, é o primeiro ponto de uma condição de debate mais sério e exclusiva e especializada para isso. Agora, outra coisa. Na hora que nós, então, insistimos com vocês, para a gente entender a gratificação cognopolita, nós queremos chamar a atenção para o peão intrafísico da Max Proex. Max Proex é a Proex grupal. Essa Proex grupal, praticamente, ela é linkada, ou ela é assentada, ela é embasada na Proex das pessoas. É lógico, é o óbvio. Mas, isso aí é bom até o Losch entender isso. Mas ela é embasada, antes de mais nada, é na interassistencialidade. Ou seja, ela é embasada, antes de mais nada, na TENEPS. Você está começando a entender, então? Então, por exemplo, a Apex, sem TENEPS, já foi para o espaço. Não adianta nada. Então, isso é que eu desejaria que vocês se conscientizassem. Como diz, peço que registrem com firmeza essa questão, Adorno. Tá certo? Está no livro dele, tem um livro dele agora sobre sociologia, que ele fala muito dessas coisas. É o modo do professor falar na Alemanha. Agora, ele tinha os cacuetes, ele de vez em quando repetia as coisas. Ele falava uma coisa, depois tornava a falar de novo. O livro está cheio disso. Era o jeito dele, né? Falar. Cada um tem o seu, né? Agora aqui. Isso, então, tudo que nós estamos falando aqui é a técnica da convivialidade cosmoética. E o crescendo da interassistencialidade complexa. Está tudo aí, nesse verbete que eu dei para vocês, que é essa aula. Agora, isso tudo caminha com a lei do maior esforço. Agora, nós exemplificamos aqui uma série de condições disso e colocamos também o problema das 25 condições características, traços ou perfis aqui dispostos na ordem alfabética. Como é a pessoa aqui dentro. Então, ó, o acadêmico da academia dos autodidatas. Aqui está cheio de autodidata. Aplicador da liberdade de auto-organização. O buscador da gratificação da colheita cosmoética. Isso aí já entra o problema da TENEPS. O buscador da execução da mega-GESCOM. O buscador do avanço do mega-conhecimento. O componente da classe média média. São duas médias, de propósito, isso é da sociologia. O componente do colégio invisível dos parapesquisadores. O tenepsista, querendo ou não, com o passar do tempo, ele é um parapesquisador, não tem jeito de fugir disso. Defensor da honestidade e incorruptibilidade. Agora, vocês podem perguntar para mim assim, por que ele é parapesquisador? Pelo seguinte, como é, se ele não pesquisar aquilo que acontece com ele, e ele começar a ver tudo que se passa em matéria de assistencialidade, como é que ele vai ter o desconfiômetro aberto, aceso, funcionante, para saber quando é que ele vai ter uma OFIEX? Ele tem que seguir isso, é uma coisa mais do que óbvia. Isso não é lógico para qualquer um? Então, vamos entender a situação. O parapesquisador, ele tem que saber o que se passa com ele, as coisas todas que estão ocorrendo, com o passar do tempo, isso vai ampliando cada vez mais. Então, agora, outra coisa. Defensor da honestidade e incorruptibilidade, é a cosmoética. O demandador do complexo.
o demonstrador predominante de esforços intelectuais, o detentor de educação convencional superior, o executor da vocação de intermissivista, o formulador de neoverpons, o investigador da satisfação da curiosidade intelectual. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer a TENEPS, ou já está fazendo a TENEPS, se ela não é curiosa, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ela tem que ter curiosidade. Curiosidade de saber o que se passa. Agora, ela não pode estar ciscando demais, não. Porque até um certo ponto, ela é pau-mandado. Ela tem que ser subordinada a um processo extrafísico que ela vai ser, com o passar do tempo, se ela ainda não é, ela vai ser uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo interassistencial multidimensional. Mas ela tem que estar curiosa daquilo. Mas qual é o limite disso? Ela não vai ciscar aquilo que não precisa, mas ela vai querer saber como é que está a minha relação com o amparador. Como é que está o meu funcionamento? Por exemplo, a hora que acaba a TENEPS, ou no outro dia, depois que já passaram algumas horas, eu tenho ressaca energética? Eu ainda tenho isso na minha vida? Uma pessoa que pratica TENEPS, se ela tiver ressaca, tem alguma coisa errada com ela. Vocês estão começando a entender, então, como o estudo é matemático, uma coisa depende da outra? Agora aqui, o melhorador da autoimagem, o pacificador íntimo e externo, o pesquisador mental somático independente. Nessa questão de independente aqui, isso é seríssimo. Por quê? O tenepsista lá, no fundo, ele trabalha com o amparador. Ninguém aqui sabe o que o outro tenepsista está fazendo. Isso, então, é muito sério. No entanto, nós estamos sendo, vamos dizer, orientados, observados. Agora, praticante diário da TENEPS, é o número 18, está lá, ó, Tenepsologia. Agora, publicador dos próprios trabalhos de pesquisa, reconhecedor fraterno dos pares. Esses pares não é só cognopolita, intermissivista ou conscienciólogo, é também tenepsista. Isso aí é seríssimo. Responsável pela abertura de empresas conscienciocêntricas, solucionador de problemas conscienciais, técnico na resolução de conflitos sociais, usuário prazeroso do trabalho maxi-proexológico e voluntário dedicado às ocupações criativas. Que isso aí, esse último aqui, ó, o 25º, praticamente é o resumo. Agora, nós falamos aqui no fim. A gratificação cognopolita, advinda da participação no programa multidimensional de reeducação continuada, contribui no fulcro intrafísico da produção desse crescimento de ponta. Você sente algum tipo de gratificação cognopolita dentro das unidades de trabalho da conscienciologia? Você admite como relevante a compreensibilidade de tal situação intergrupal? Quer dizer, processo tudo é de grupo, não tem jeito. Nós não podemos fugir do processo grupal em nada que nós fazemos. Agora, então, em vista disso, importa a gente chamar a atenção para essa situação dentro do processo da TENEPS. E eu peço a vocês para depois, então, ler esse verbete, que esse nós nunca trouxemos. E para a nossa amiga aí, que está aqui, eu quero dizer que esse aqui seria o 1062, tem 5 páginas, 45 logias e 9 máximas. É por aí. Entendendo? Então, problema de se estudar. Agora, para aqueles, então, que não estão muito afeitos ao processo da TENEPS, nós queremos chamar a atenção, então, para esse outro verbete que a gente já distribuiu, que a gente já debateu aqui, que é consintenepsável. Aqueles que estão começando, se não conhecem esse verbete, eu peço para ler com calma, examinar tudo, e a pessoa se localizar, ou se identificar com esse documento, com esse discurso que está aí, com essa tese. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês ainda é o seguinte: tudo na vida há um processo de individuação. É tanto que existe até no latim uma expressão que chama princípio individuationis, que é o princípio da individualização. Tem gente até que me pergunta quando é que a gente acha que um princípio consciencial já é individualizado.
Tudo indica que isso deve começar lá pelo infusório ou o processo da bactéria. A gente não entende como é que é isso. Então, o seu processo pessoal dentro do grupo é importantíssimo. Você pode ser um exemplo diferente, positivo para todo mundo dentro desse grupo. Porque você é sui generis. Não tem ninguém igual. Há uma diferença básica nesse processo. De modo que essa diferença é aquilo que em latim também se chamava de diferença específica. Então, nós temos que levar, dentro da sensatez racional humana, ponderar sobre esse processo. Agora, uma coisa que a gente tem que trabalhar, é trabalhar na normatização da nossa transparência. Nós não podemos ser intransparentes. Nós temos que ser óbvios do ponto de vista da cosmoética, da evolução e daquilo que nós fazemos. De modo que, quando tem esses processos que a pessoa põe alguma coisa para estudar, que é aquilo que a gente chama da controvérsia do tipo, sim, mas existe, contudo. Então, isso aí a gente tem que examinar bem cada caso que ocorre, principalmente também dentro dos processos do universo, no âmbito da TENEPS. Agora, uma coisa séria. Nós precisamos da assistência, a TENEPS é baseada nisso. Nós somos, antes de mais nada, assistido do amparador da TENEPS. E mais tarde, nós vamos nos transformar em assistido do amparador da UFIEX. De modo que todo mundo que é assistente é assistido. Todo mundo que é assistido acaba sendo assistente. De modo que também isso é bom a gente pensar seriamente. Agora, outra coisa, nós temos aí aquele dividir que a gente mostra o processo da TENEPS, que lá tem de início um curso da inversão que eu fiz há 4, 5 anos aí para trás, e que eu falo sobre a autovivência e a paravivência na extrapolação. Depois eu explico lá 6 coisas. Extrapolacionismo ou paravivenciologia. Falo sobre a consciência comunitante no século XIX. Falo sobre a pseudo-TENEPS dos pseudo-pensenes, que a gente até expõe alguma coisa, quem quiser ver isso, está no 700 Experimento, página 409. São as coisas usadas incompatíveis dentro do processo. Falo sobre a central extrafísica de energia, que é uma das coisas mais sérias que tem, aonde o tenepsista nada mais é do que o intermediário. Falo sobre a GESCOM dentro do processo da TENEPS. E falo também sobre a TENEPS de meia força, com o irrompimento do psicossoma. E lembrando que todo mundo caminha para ser plantonista da UFIEX. De modo que você já é plantonista da TENEPS, prepare-se que você vai ser plantonista da UFIEX. Uma coisa vai puxar a outra. De modo que tudo isso é um caminho de autodiscernimento que nós estamos seguindo nessa direção. Agora, vamos então ver mais alguma coisa nesse sentido, e eu quero deixar para vocês para que haja as perguntas, principalmente para aquelas pessoas que são jejunas, são noviças, são novas, que não sabem ainda dos assuntos do processo da TENEPS, para a gente poder caminhar. E na parte da tarde, eu quero ver se eu falo com calma, já sobre os nossos processos do inventário da TENEPS, com calma. Agora, de modo geral, eu sei porque já me pediram que tem muita gente que tem perguntas aí que quer fazer. Então, eu acho que o ideal seria a gente procurar atender de início, pelo menos essa metade do tempo de cada aula, eu quero ver se eu atendo as perguntas que tenho, para nós ficarmos de acordo. Se eu pudesse, ou é o que eu vou fazer força,